Você está prestes a assistir o resumo das 16 Leis do Sucesso, escrito por Napoleon Hill. É de suma importância que você anote os principais fundamentos que forem ensinados aqui. Isso pode mudar totalmente a sua realidade daqui a um tempo. Bom, fiquem com o vídeo. Lição de número 1. Crie propósitos. Todos nós conhecemos a história de alguém que surpreendentemente conseguiu superar as expectativas e simplesmente alcançou os maiores níveis de sucesso. E por mais que façam o mesmo que ele, ou até mesmo que sejam mais inteligentes, ainda não conseguem chegar a tal nível. A diferença responsável por tal resultado? Um propósito bem definido, em conjunto com um planejamento cumprido com disciplina. O acaso nos leva a decisões impensadas, o que também nos levará a resultados desconhecidos. É preciso que você tenha em mente o seu propósito, para que depois ele seja palpável, algo real que possa ser aproveitado. Será necessário desapegar de ideias vagas, planejamentos fora do seu propósito, pois após um propósito estabelecido, você não poderá dividir a sua energia em projetos fora do seu objetivo final. Você terá que desapegar de sonhos fora do seu planejamento, pois eles são ideias vagas. Chega de indecisões. Eu quero ser médico ou policial. Eu quero ser veterinária ou cursar direito. Se você não sabe qual escolher, nenhum deles tem importância o suficiente para você. Lição de número 2. Mente mestra. Imagine se você pudesse criar uma consciência, onde pudesse ser o melhor em qualquer coisa, não importa em que, você iria se sair bem, pois a sua experiência e habilidades em qualquer que fosse o tema seriam as melhores possíveis. Bom, eu não estou falando de algo irreal ou uma utopia, estou falando de algo totalmente possível. Isso se chama mente mestra. A mente mestra é uma consciência criada a partir de um grupo de no mínimo 4 pessoas que têm conhecimentos diversos, onde todos em uma completa sinergia podem compartilhar os seus conhecimentos e experiências, podendo assim escalar para resultados extraordinários. Lição de número 3. Autoconfiança. Se sentir impotente, sem conseguir falar com algumas pessoas, sem confiança para começar algo novo, sem atitude para questionar, é algo extremamente doloroso. E isso tudo é pela falta de autoconfiança. Ser autoconfiante é conhecer o seu potencial e confiar nele e confrontar quando necessário e saber ser maduro quando for a hora de se calar. Ser autoconfiante é saber dar um passo no vazio, mesmo podendo cair, pois você sabe que pode criar um caminho seguro. É ter uma maestria pessoal, é fazer isso sua motivação para as coisas darem certo. Lição de número 4. O hábito da economia. Todos nós queremos possuir o dinheiro, mas na maioria das vezes é o contrário. Para quem não administra o dinheiro, é possuído por ele. O dinheiro é uma ferramenta universal que abre portas independente da nacionalidade. E se você não sabe usar uma ferramenta de forma eficiente, acaba se tornando alvo fácil para o fracasso. Ter consciência de todo o capital que entra e do que sai é a base para uma boa administração financeira, detectando assim os furos que acabam com o seu dinheiro, ajudando assim você a criar um bom planejamento. Direcionar o seu dinheiro é de suma importância, pois assim você consegue criar uma estratégia que cabe perfeitamente em seu orçamento, impedindo assim que você possa gastar mais do que o necessário. Não menos importante do que isso é o ato de criar uma reserva de emergência, que tenha o valor dos seus gastos mensais por no mínimo um ano. Lição de número 5. Iniciativa e liderança. Ao observar as pessoas de sucesso, eu percebi que a causa do sucesso delas nada mais é do que a iniciativa. Milhões de pessoas têm ideias incríveis que possuem o potencial necessário para alcançar grandes patamares. O problema é que eles aguardam estar pronto para começar em algo. Mal sabem eles que o segredo é apenas começar, sem ao menos estar pronto para isso. Obviamente, ter um planejamento é necessário, mas se você não começar a tomar uma atitude, você também não terá resultados.
É sobre assumir as responsabilidades da sua vida e entender que você não pode ficar aguardando as outras pessoas tomarem uma atitude por você. Você deve, por conta própria, tomar a frente e utilizar da sua autoconfiança. Lição de número 6. Explore a sua imaginação. Tudo que existe no mundo físico, um dia já existiu no mundo mental. Isso cria uma possibilidade incrível de criar o seu sucesso. Sabemos que a nossa realidade é limitante e cheia de falhas. Já a nossa mente é ilimitada e, se bem alimentada, pode ser extremamente criativa, criando soluções, planos e ideias que podem ser levadas para o mundo físico. Sendo assim, podemos transformar a nossa realidade apenas usando uma força maior, fazendo assim com que possamos gerar ideias que fazem a diferença quando o assunto é sucesso. Pessoas que sabem usar a imaginação de forma inteligente, como Elon Musk, por exemplo, são destaques da humanidade, pois eles sabem usar algo que todos possuem, mas negligenciam. Lição de número 7. Alimente o seu entusiasmo. É uma grande verdade que não podemos ser empolgados e irracionais, mas também temos que avaliar o fato de que ninguém que faz algo sem empenho alcança grandes resultados. Ser entusiasmado não é o mesmo que ser motivado. Ser entusiasmado é um estado de espírito que é utilizado em prol de resultados constantes e não resultados de apenas um dia. É algo que parte além de uma breve motivação. É ser empenhado em resultados. É vibrar ao ver as coisas dando certo. É o verdadeiro amor pelo próprio crescimento. Isso é ser entusiasmado. Uma pessoa entusiasmada, além de criar em si mesmo um comportamento mais energético, também gera nas outras pessoas uma empatia pela sua causa. Elas percebem o seu esforço e não entendem a sua felicidade ao respingar um resultado. E isso é de suma importância para gerar bons networks, pois apenas pessoas tão entusiasmadas quanto você farão parte do seu círculo. Lição de número 8. Autocontrole. O autocontrole nada mais é do que o domínio de si mesmo. É a habilidade de você dominar os seus pensamentos e ações. É o protagonismo de agir como se tudo dependesse de você, porque realmente depende. O autocontrole é saber direcionar a sua energia para o que definiu como propósito, seja nas pequenas ou nas grandes coisas. Uma pessoa que não tem controle sobre a sua vida, consequentemente deixa que outras pessoas façam isso, e ninguém irá tomar boas escolhas em prol da sua vida, apenas pela vida delas. São incontáveis as vezes que nos arrependemos de ter falado ou de ter agido de maneira descontrolada, onde naquele momento não conseguimos pensar em outra forma de agir ou em outra forma de lidar com tal situação. E esse é um ótimo exemplo da consequência da falta de autocontrole. Lição de número 9. Faça sempre mais do que o exigido. Algumas pessoas acreditam que devem fazer apenas o necessário, pois eles querem cumprir o que foi pedido à risca, sem mais ou menos, pois elas acreditam que não vale a pena se esforçar para garantir resultados para outras pessoas. Mas a realidade é que tudo que é feito além do necessário está sendo visto por todos, embora muitas das vezes não pareça. As pessoas reconhecem alguém esforçado, que faz tudo oferecendo o seu melhor, pois as ações dela se destacam no meio de tantas outras repetitivas. Todos nós já vivemos algo que foi melhor do que o esperado, e esse tipo de memória fica guardado em algum lugar especial na nossa mente, e de forma alguma ele irá se perder diante das outras memórias. Da mesma forma, uma pessoa que sempre procura dar o seu melhor também ficará guardada na memória de seus superiores, e você será visto como um potencial a ser explorado, e a partir daí você irá provar o seu valor. Capítulo de número 10. Desenvolva uma personalidade agradável. Não importa a personalidade que você possui hoje, mesmo se você for o tipo de pessoa mais arrogante ou que você não possua a habilidade de sentir empatia pelos outros, sempre há um modo de transformar essa acidez em algo mais agradável e constante. O fundamento para conseguir ser agradável é o interesse real e sincero nas outras pessoas, sem precisar fingir ou mascarar momentaneamente para suportar alguém. Apenas tratá-la com dignidade, com sinceridade nas palavras e nas ações.
Quando você consegue essa proeza, você irá atrair imediatamente outras pessoas, pois a sua personalidade irá se tornar algo cativante e as pessoas sentirão a sua falta quando você não estiver próximo delas. Quando estiver com alguém, observe algo que ela valoriza muito, a coisa que faz ela se orgulhar de possuir, seja um dom, um objeto, uma história ou qualquer outra coisa. Observe e na primeira oportunidade elogie esse item. As pessoas começarão a falar desse item com orgulho, deixando de lado o fato de você ser um desconhecido ou da pessoa não ser tão próxima a você. Todos nós temos algo que amamos fazer ou possuir, e isso tem um valor inestimável. E quando alguém mostra interesse por isso, nós tendemos a gostar dessa pessoa. Lição de número 11. Pense com precisão. O pensamento precede a fala, e a fala precede a ação. Essa frase vem me acompanhando desde quando a minha vida começou a fazer sentido, pois isso me fez direcionar a minha vida para algo que eu tenho controle total. Meus pensamentos. Pensar é algo que fazemos a todo momento, todas as horas do dia. Eu gosto de relacionar um pensamento com o treino. Você tem treinado a sua mente a fazer o quê? A procrastinar? A enfatizar a ira? A viver no passado? Olhando dessa forma, todos nós treinamos a nossa mente para ser um idiota. Eu estou falando aqui sobre desconstrução, pois para você poder criar algo que seja realmente relevante, você precisará desconstruir o hábito de pensar em coisas que não te levarão a lugar algum. Não digo que você deverá ser um robô, pensar o tempo todo em todas as coisas grandes, mas que você tenha controle sobre a sua própria consciência, para assim então poder transferir algo mental para o físico, de forma que já tenha tudo bem claro em sua mente. Lição de número 12. Concentração. Para criar a realidade que você deseja, não é suficiente apenas pensar nela. Você precisa desejá-la tão obstinadamente que não consiga pensar em outra coisa. A atenção do seu pensamento cria a concentração, e a concentração desenvolve o poder espiritual, que por sua vez é a força mais elevada que existe. Por isso, concentre-se com sua atenção total naquilo que você deseja. Sua mente deve estar totalmente direcionada ao seu propósito, mas não somente a parte, mas totalmente. Isso quer dizer que você deve estar conectado ao seu propósito, de tal forma que esteja disposto a sacrificar certos prazeres para o realizar. Suas amizades torpes, que apenas te levam a lugares que não te fazem progredir, devem ser deixadas de lado. Não se sinta mal por isso, pois faz parte do processo. E mesmo que isso pareça uma atitude egocêntrica, é necessário que você aprenda a dar valor a si mesmo, acima dos outros. Pois quando você se valorizar o suficiente, as pessoas também o valorizarão. Mas dessa vez, as pessoas certas que te auxiliarão e não dispersarão o seu foco. Lição de número 13. Cooperação. Estamos em um tempo que o ser humano está tão dominado pelo seu ego que somente a ideia de existir algo que ele não compreenda já o incomoda tremendamente, ao ponto de achar que ele conhece tudo e o que não conhece, um dia irá conhecer. A maioria de nós vivemos em um mundo pré-concebido, um mundo que criamos da forma que desejamos, que é mais uma forma de uma exposição do nosso ego. Hoje em dia, o acesso ao conhecimento se tornou muito mais fácil e rápido, fazendo com que pessoas que não possuem um nível de maturidade emocional suficiente acreditem que possuem o conhecimento sobre tudo, mesmo sem ter estudado. Isso muitas das vezes dificulta o entendimento das coisas compreensíveis, e as coisas incognoscíveis são feitas de piadas, mas na verdade a piada é a sua ignorância. Lição de número 14. Aprenda a tirar proveito dos seus fracassos. No caminho da construção do sucesso e criação de riquezas, tropeços, quedas e derrotas temporárias são inevitáveis. Como partes importantes do processo, você precisa saber tirar proveito deles, pois em nenhum outro lugar você poderá fortalecer o seu desejo, determinação, curiosidade e ao mesmo tempo obter um conhecimento tão claro como as coisas funcionam como na análise dos seus próprios fracassos. Sem aprender a analisá-los e tirar proveito deles, você dificilmente chegará onde deseja chegar. Lição de número 15. Tolerância.
Quando você escolhe o caminho do sucesso, onde você toma a autonomia da sua vida e começa a decidir por conta própria o seu futuro, você terá que aprender a ser tolerante, pois consequentemente você será mais visto, mas não apenas pelas pessoas que gostam de você, que te admiram ou te aplaudem. Será visto também pelas pessoas invejosas que vão te acompanhar apenas para criticar tudo que você faz. Das suas falas às suas atitudes, tudo será alvo de crítica dessas pessoas. Muitas pessoas não fazem isso por inveja, fazem apenas por serem realmente chatas e ignorantes no sentido intelectual, quando não entendem o seu progresso e procuram imediatamente o criticar. E você terá que lidar com tudo isso de forma inteligente e tolerante, pois reagir a esses ataques e procurar obrigar as pessoas a te entenderem só vai te desviar do caminho. Muitas das vezes é melhor ignorar e seguir em frente. Lição de número 16. A regra de ouro. Hoje em dia surgiram vários gurus que ensinam técnicas maliciosas para a riqueza, e muitos os seguem e praticam tudo o que lhes é ensinado, sem ao menos filtrar se há algo de errado nisso ou não. Nesses casos, as pessoas não pensam no próximo, mal imaginam o que estão fazendo com a realidade deles mesmos. É como um efeito dominó em formato de círculo. Sempre ele voltará derrubando todas as peças em sua direção. E não há do que reclamar, pois o ato foi iniciado por você. Por mais que alguns achem que isso não pode lhes causar nada, apenas danificará o outro, na verdade isso sempre volta ainda mais forte, como um bumerangue, lançado sem direção à espera de um retorno. Você tem que entender que sempre haverá alguém te observando, sempre haverá consequências pelos seus atos direcionados a qualquer pessoa. Bom, o vídeo acaba por aqui. Eu quero agradecer a todos que assistiram o vídeo até o final. Eu peço que todos que assistiram que comentem efeito dominó, só para eu ter ciência de quem está assistindo os vídeos até o final. Eu peço também que você deixe aquela curtida e aquele comentário, e se você puder, ative as notificações e se inscreva no nosso canal, para você não perder os próximos conteúdos que aparecerão por aqui. Até o próximo vídeo.